Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do DavosCast, o podcast que fala, que retrata os bastidores das empresas através do ecossistema da contabilidade. E hoje aqui eu estou com o meu amigo, meu parceiro, nosso cliente, nosso comandante, Paulo Vitor da Norte Contabilidade, um camarada que teve muita experiência, né? E com toda certeza tem muito a agregar aqui com a gente, a transmitir boas ideias, né? Trazer esperança para quem está nos ouvindo, Com certeza, né? com certeza. Então, meu amigo, por favor, se apresente, como você muito bem sabe, né? E vamos trocar uma ideia aqui. Vai ser um conteúdo muito leve. Eu espero que você curta bastante esse momento. E para mim é um prazer, é uma honra estar com você aqui. Nós temos aí 10 anos de parceria, 10 anos que a Norte Contabilidade vem investindo no departamento de certificação digital. Então, a palavra agora é sua. Ô, meu amigo, muito obrigado pelo convite, né? E eu me sinto também muito lisonjeado e feliz de poder estar participando de um projeto seu, que é um projeto que é, digamos, inovador, porque unifica quem trabalha na área da contabilidade também, né? E falar sobre negócios, sobre gestão, que é um assunto que é carente. Embora a gente saiba que tem muita gente falando sobre gestão, mas principalmente na nossa área aqui, Sobral e região, existe uma carência muito grande de pessoas que estejam se comunicando e informando assuntos da área de gestão empresarial, porque a gente sabe que o empresário ele é um cara solitário, Isso. né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, estava conversando aqui com o Lindomar, que dificilmente você vê um empreendedor que consiga dormir sem tomar um remédio para dormir. É muito difícil. O cara toma algum ansiolítico, o cara toma alguma coisa, uma melatonina, ele toma alguma coisa para dormir. Por quê? Porque a mente do empreendedor, ela é diferente. Ela é acelerada. E o cara passa a noite pensando, se ele levantar para fazer xixi, quando ele volta, ele já não consegue dormir. Então a gente sabe das dificuldades que o empresário passa e ter um programa como esse é fundamental. Obrigado pelo seu convite. Falando sobre mim agora, né? Para quem não me conhece, sou Paulo Vitor Barbalho, sou contador, sou advogado e atualmente estou no 8º período do curso de psicologia. Sempre gostei da área empresarial. Desde criança, comecei aos 14 anos de idade trabalhando no escritório de contabilidade do meu pai na época. E hoje procuro ajudar empresários na área de contabilidade, de gestão e de liderança. Tem um escritório chamado Norte Contabilidade e Gestão Empresarial e atuamos hoje para algo em torno de 18 estados. Temos clientes em 18 estados, com mais de 700 clientes no Brasil inteiro. E a cada dia que passa eu me apaixono mais ainda por ajudar empresários e esses cursos que eu fiz e esse que eu estou fazendo agora, que é de psicologia, é voltado justamente para ajudar líderes, né? Nossa. Porque a gente fala muito hoje, principalmente com esse novo advento da NR1, da importância da empresa se preocupar com o funcionário, com o colaborador, que é maravilhoso. Mas quem está se preocupando com os líderes? Excelente. Com o cara que não consegue dormir, né? Que o cara que suporta toda a carga e que tem toda a responsabilidade pelos colaboradores, né? Então, um dos objetivos que eu tenho é de trabalhar ajudando líderes a ter uma vida mental, física melhor para que ele possa desempenhar melhor o papel dele de líder. Fortalecer o CPF, né? Fortalecer o CPF, Paulo isso mesmo. Vitor, isso daí que você falou é muito interessante, mas vamos até para a gente trazer mais esperança para quem está nos ouvindo, para saber o quão pode mudar, né? Porque eu sei, como eu disse aqui, que você passou por muitas experiências, né? Tem uma linda história de vida, a tua trajetória é muito bacana, mas eu pensei, pelo menos eu, Dalto, imaginei que você tivesse herdado a Norte Contabilidade. Como você muito bem disse, você trabalhou lá com seu pai aos 14 anos, né? Eu sei que ele trabalhava na esfera, seria esfera pública, não é? Sim, O sim, foco dele era esse, sim. mas eu imaginei que
que você, e eu acredito que muita gente até imagina também que você é um sucessor, Uhum. né? Mas fala um pouquinho de como foi que, poxa, quando você trabalhava com ele, a tua intenção, imagino eu, era de dar continuidade ao que ele estava construindo aqui, ali, né? Mas como Uhum. foi pra você? Poxa, eu vou ter que reconstruir aqui, vou ter que iniciar tudo do zero. Não foi me dado nada de mão beijada, né? Como que foi isso daí? É, o meu pai, ele era funcionário público federal do INSS, trabalhava no INSS aqui de Sobral e se formou em contabilidade já com 38 anos de idade. E aí enveredou, abriu um escritório juntamente com o nosso amigo Quaraguazi, que hoje é vereador aqui de Sobral. Os dois abriram um escritório. E desde muito cedo, quando era férias escolares, o pai pedia para mim ir ajudar ele. Eu dou, por que é que eu costumo dizer muito que o ambiente molda a pessoa, né? Sim. Porque desde aquela época eu me apaixonei por ser empreendedor, empresário, né, de ter o meu próprio negócio, porque eu vi que ele era funcionário público e vi que ele abriu um escritório e o quanto ele cresceu tendo o escritório dele e depois ele largou a função pública. Ele percebeu que sendo concursado estava limitando ele, né? Estava limitando ele, Legal, né. Então legal. isso eu peguei logo muito cedo, logo naquela época. Então o que é que eu fazia na época? Na época, ele iniciou o escritório trabalhando com empresas, Uhum. depois ele migrou só para a área pública, Tá. porque ele começou a pegar contratos públicos, né, e migrou para a área pública. Então o que foi que ele pediu para mim fazer? "Meu filho, comece vendo a parte financeira do escritório, organizando despesas, receitas e também fazendo a cobrança dos clientes do A escritório". tua idade, Paulo Vitor, Eu nessa tinha época? 14 anos na época. Massa. Aí. Aí eu comecei a fazer ele começou juntamente comigo, né, Aham. antigamente era tudo na máquina de datilografar, aí a gente fazia eu fiz a planilha, né, a gente fazia tinha uma planilhazinha, e aí dessa planilha a gente ia acompanhando. Quantos clientes pagavam no mês, quantos tinham, inadimplência, e eu mesmo fazia as notas fiscais à mão, antigamente era à mão, né, fazia as notas, fazia o recibo, e ia até o cliente com uma pastazinha, botava numa bicicleta, e ia até o cliente e receber um cheque, um Fazer a em cobrança. dinheiro, né. Antigamente era muito cheque, cheque ou dinheiro ou um não. "Hoje não tem não menino, volta outro dia", aí voltava para o escritório. Então, desde essa época que eu comecei a me apaixonar pela área empresarial, né, e o que fez, haver essa disrupção, é que o que foi que aconteceu? O meu pai passou a trabalhar na área pública e eu também continuei trabalhando com ele, Certo. né, eu fui acompanhando o trabalho com meu pai. A gente trabalhou alguns anos. Você se lembra de qual ano que foi isso? Não, assim ao certo não. Mas eu sei que eu era muito novo quando ele largou empresas e ficou só com a área pública e também largou o serviço público. Daí pra frente eu acho que foram 10 anos, 10 anos na área pública. Aconteceu um problema com meu pai, e aí ele teve que sair da área pública, né, e aí consequentemente também me abalou muito, porque eu trabalhava para ele, com ele, né. Uhum. E aí a gente perdeu praticamente tudo, né. E o que é que eu pensei? Eu sou contador, então eu vou abrir um escritório, trabalhar com a área empresarial do zero. Aí nasceu a Norte. Aí nasceu a Norte Contabilidade. Legal. Aí eu peguei um ponto no bairro da Coelce, né, eu tinha um carro, vendi esse carro para ter o quê? Um capital de giro, até para mim poder também instalar, fazer a reforma, as coisas que precisavam no escritório. Comprei uma cinquentinha. E eu tenho muito orgulho de falar que eu passei por essa dificuldade hoje, né. Essa experiência, É, né, o Paulo? bom de você passar por dificuldades o o que você tira disso de proveitoso depois, e a história que você pode contar para outras pessoas nunca desistirem, É, né, porque muita saber gente que acha até que, eu tô passando por um problema aqui, mas isso só aconteceu comigo. é, Quando na o que é verdade, infinito não, é passageiro, cara. Se você é, tiver uma mentalidade de
Porque o que vale A forma como você a pensa. forma como você pensa e onde você se vê, não onde você está hoje, É né? isso aí. É isso Então, aí. aí eu comecei a andar de cinquentinha e tudo, e visitando cliente e tal. E era um escritório de uma pessoa. Quando eu precisava sair, por exemplo, para fazer a abertura de uma empresa na junta comercial, porque antigamente era tudo à mão, você preenchia tudo à mão. Eu ia lá, preenchia os formulários, fechava o escritório, deixava uma plaquinha. Olha, esse é meu número, caso precisar me ligue, tive que sair, fechei o escritório. Era uma frase que eu deixava Uhum. lá pronta, né? Aí eu voltava, né? E aí foi onde surgiu a Norte, Legal. né? Então, houve uma sucessão? Não, mas houve um preparo Uma muito base, uma grande, uma base muito grande que meu pai me deu massa. para que eu tivesse a mentalidade de não ir, por exemplo, para um emprego, que me ofereceram um emprego, inclusive aqui em Sobral, um emprego bom de controlador em uma empresa. Me ofereceram também um emprego na área pública, porque eu entendia muito da área pública, né? Tinha sido secretário em uma oportunidade, me ofereceram também. Mas como eu já tinha tido uma experiência com meu pai de vida e eu vi o quanto ele cresceu, né? E o quanto o serviço público limitou ele, eu disse: não, aqui eu vou começar pequeno, mas vai crescer um dia. Legal. Então eu optei em ficar no meu escritório, no bairro da Coelce, e depois a gente foi lá para o centro, né? E hoje a Norte está como está hoje, graças a Deus. Mas, Paulo Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. Você sempre viu a Norte como ela está hoje? Qual que era, qual que era o pensamento do Paulo Vitor lá atrás? Porque assim, poxa, ser contador, a jornada não é fácil, né? Uhum. O operacional, e como você muito bem falou, era tudo você quem fazia ali, né? Uhum. Aí você enveredou para o direito e mais recente agora para a psicologia também, mas como que você administrava tudo isso daí, né? Você diz administrar no que diz respeito a tempo. A tempo, a organização. Vamos recapitular aqui. A Uhum. gente estava falando a respeito do momento em que você foi para o centro. Certo, pronto. Legal? Você tava você partiu para o centro. E aí, lá você já não era mais uma pessoa só. Você já tinha uma equipe, uma pequena equipe. Tinha uma pessoa. Tinha uma Era eu e pessoa. outra, era. Era tu e outro. Não, era eu e dois, era. Era eu, Quando você foi para o centro, era você e mais mais duas duas pessoas, pessoas, era. né? E ali você já começou a fazer o curso de direito? Pronto, ótimo, ótima pergunta. Quando eu fui para o centro, eu já estava fazendo o curso de Direito. Então você já saiu do bairro da Coelce? E fui para o centro, eu já estava fazendo o curso de Direito. Legal. Por quê? Porque eu percebi que na área da contabilidade, assim como na área do direito, mas na área da contabilidade existem diversas legislações que você precisa adentrar no mundo do direito. Direito do trabalho, você vê as leis trabalhistas que vão servir de arcabouço para você fazer uma folha de pagamento, uma rescisão, férias, tudo, Uhum. né? No direito comercial, você vai ver o que é uma abertura de uma empresa, quais são os tipos de sociedade, quais são os tipos de empresa, os portes de empresa. No direito tributário, você vai saber defender administrativamente e judicialmente, se precisar, um cliente seu que passou por alguma situação que ele tem direito, ou até de restituir um imposto, etc. Então, eu comecei a ver que a área do direito era um complemento que iria ser muito útil para ajudar os empresários. Uhum. E que eu estava deixando de enxergar muita coisa porque eu não tinha esse conhecimento. Aí eu Legal. peguei e fui fazer o curso de Direito. Legal. E depois o curso de Psicologia, por quê? Porque eu sempre fui muito ligado à gestão de pessoas. Para você ter uma ideia, hoje a Norte está com, eu acho que quase, ontem eu te disse que era 32 colaboradores, né? É. Mas eu tive vendo ontem, são 28 colaboradores que nós temos hoje. E o turnover é muito pequeno na Norte. Mas por quê, Paulo Vitor? Fala aí. Eu costumo dizer que não se coloca a empresa na justiça, Aham. né? Que não tem a ver com a tua pergunta, mas eu vou voltar, Vai. né? Se coloca as pessoas, né? Então, uma pessoa não coloca uma empresa na justiça, ela coloca a pessoa.
o dono do O negócio, dono do o negócio, patrão, ou o gerente que está tomando conta ali do o líder departamento imediato dele, dela. isso, imediato dela. E eu acho que é pelo fato de a gente trabalhar muito com pessoas, com metas, dando uma visão de futuro para os colaboradores. Nós temos metas no escritório, mas que são atreladas também a comissionamentos. Legal. Não é só uma meta, ó, você tem que fazer isso aqui todo mês. Não existe um modelo de gestão autocrático, onde você manda e a pessoa obedece. A gente pede e a pessoa colabora, Legal. porque existe um crescimento conjunto. Quem bate meta recebe mais. Quem faz mais do que a meta estabelecida recebe mais ainda. Porque a gente tem um plano de cargos e carreira e tem metas, mas junto com as metas tem também comissionamento por quase tudo. Legal. Fala mais um pouquinho sobre essa situação das metas. Quais são as metas que você tem lá e como que você comissiona? Porque, assim, eu Uhum. sei que você pensa muito lá na frente, que você é um cara visionário, mas você sabe que tem muitos colegas seus, né, muitos parceiros, muitos escritórios de contabilidade que não têm essa mesma visão de, poxa, o que é que eu posso fazer para valorizar ainda mais o meu funcionário, fazer com que ele, de forma verdadeira, vista que é a minha camisa, Uhum. né? Então, compartilha com a gente. Pronto. A meta, o comissionamento, ele é uma das ferramentas que fazem com que a pessoa vista a camisa. Eu costumo dizer que por trás de tudo isso tem que ter um propósito para a pessoa estar lá, né. Certo. Então tudo começa na contratação. É você ser claro, é você dizer as regras do jogo, é você não esconder nada do colaborador, é você não tratar ele diferente de outros. Existe uma série de coisas, né, Uhum. que vão fazer com que você seja uma pessoa mais íntegra possível com a sua equipe e que eles estejam lá por um propósito. É Perfeito. você trazer a pessoa e olhar um horizonte com ela e ela enxergar a mesma coisa que você está enxergando. Se isso acontece, beleza. As outras coisas têm que vir junto, né? E uma delas que a gente pratica lá na Norte, que inclusive serviu para que a gente fosse referência nacional e tivesse ganhado o prêmio de cultura empresarial, foi eh, metas muito bem alinhadas, que eu vou falar sobre elas aqui, eh, engajamento do time e pertencimento. Legal. Se a pessoa se sente pertencente a um local, ou seja, se ela é valorizada, se ela é ouvida, se ela sabe o que ela precisa fazer para ela crescer e se dá uma oportunidade para ela crescer de verdade, ela fica no local, o turnover diminui muito, Perfeito. né. Eu vejo assim, lá na Norte Contabilidade, nós já estamos há quase 12 anos, a gente nunca teve um processo trabalhista. Né, o desligamento por pedido de saída é muito pouco, eu só tive um até hoje. Nós só tivemos um até hoje, por pedido de saída, né. Legal. Então, assim, a gente procura trabalhar muito essa parte da cultura, do pertencimento, do colaborador poder crescer dentro do escritório, chegar a ser sócio. E quais são essas metas? As pessoas pensam que meta atrelam muito meta à venda, né. Uhum. A gente vê muito meta no setor comercial. Ó, se você vender até tanto, Você vai ser comissionado você em vai ser tanto. comissionado em tanto. Só que meta, gente, existe para várias coisas. Você pode estabelecer meta por UAU, que nós temos lá. O que é UAU? É um elogio Verdadeiro daquele cliente. verdadeiro daquele cliente. Olha, Legal. fulano de tal me atendeu tão bem esse mês que eu quero dar os parabéns ao time da Norte, à empresa Norte Contabilidade, porque sempre que eu preciso, a pessoa tal tá ali à disposição. Muito obrigado por ser uma pessoa tão presente, tal, tal, tal. Isso é um uau. A pessoa é comissionada por isso. Legal. Lá a gente tem também comissionamento por ideias. A pessoa chega pra gente, olha, tá se gastando tanto com isso. Por que que vocês não implementam isso que vai reduzir o custo da empresa? Ela vai ganhar em cima daquela redução do custo, ela vai ganhar um percentual de comissionamento. Uhum. Lá a gente remunera também e tem como meta a organização dentro do CRM das tarefas, no prazo que a gente estabelece. Ou seja, se o cara tá todo organizadinho, tá tudo alinhadinho, fazendo tudo no time que é para ser, ele vai receber mais do que ele está sendo pago para fazer, Massa. né. Outra coisa também, se a pessoa consegue
diminuir a carga tributária do cliente dele através de um planejamento tributário, ele vai trazer economia real para o cliente dele. A gente também remunera ele por essa ideia. Legal. Entendeu? Sem contar em outras situações que também fazem com que a gente remunere ele. Nós temos provas a cada semestre. De acordo com o desempenho nessas provas, eles vão ser tanto remunerados como vão também subir de nível. Legal. Dentro da empresa. E o principal, que eu costumo dizer, para cada um que entra lá na Norte, não é o cargo que define se você é líder ou não, e se você vai crescer ou não. É a tua atitude, é a pessoa. Massa. É o comportamento. Então, tem muito líder que não é o chefe do setor. E que logo, logo vai passar a ser líder, Sim. sendo o chefe do setor. Então, não é o cargo que define a liderança, e sim o comportamento. Excelente, excelente, excelente. Paulo Vitor, e qual foi uma atitude tua que mais doeu mudar? Porque assim, você lidar com gente, né? Você teve que desenvolver toda essa arquitetura, esse planejamento. Poxa, eu vou começar a contratar, vou começar a criar os departamentos, vou colocar a meta, né? Então, para fazer tudo isso, você teve que abdicar de algumas coisas. Com Né? certeza, com certeza. E o que foi que mais doeu para ti nessa construção ter que mudar? A dor do... Mas que destravou, né? Acabou destravando a Norte. Que isso Ótimo. foi um upgrade. A dor, ela tá presente em todo o processo de crescimento. Em tudo que a gente faz na vida, a gente vai sentir dor. As pessoas falam sobre processo. Hoje o nome processo ele é muito divulgado. E ele está sendo tão divulgado que ele está sendo clichê e está passando, tá entrando no ouvido e saindo no outro das pessoas. Ah, você tem que passar pelo processo, você tem que passar pelo processo. Só que, cara, processo é uma coisa tão dolorosa. É o que transforma. Né? É a transformação. É você bater de frente com aquilo que te limita. E para você bater de frente com aquilo que te limita, você tem que transpor uma barreira. Você tem que sair da sua zona de conforto. E as pessoas escutam muito zona de conforto, zona de conforto. E as pessoas estão ouvindo tanto isso que elas não sabem nem o que é de verdade. E aí, o que você disse, o que foi que doeu mais, o que foi disruptivo. Para mim, tem algumas situações. Mas se for para mim dizer do 1 ao 2 ao 3, né? Número 1, entender que para você crescer, você precisa dividir. Perfeito. Para multiplicar, você tem que dividir. Você tem que dividir. Excelente. Né? Então, quando eu cheguei a essa conclusão, cara, eu não posso ficar no operacional da minha empresa. Eu preciso dividir para me poder somar. E cada pessoa dessa que tá vindo dividir, ela tem que estar pensando como eu tô pensando no futuro do escritório. Senão ela tá vindo por dinheiro e vai sair por dinheiro. Porque as pessoas pensam muito que colaborador sai da empresa porque outra empresa, outro escritório, ou de contabilidade, ou de qualquer outro segmento, ofereceu R$ 50 a mais. Funcionário não sai por R$ 50 a mais, meu amigo. Cadê a câmera? Aqui, né? Funcionário não sai por R$ 50 a mais. O funcionário sai se ele não se sentir mais pertencente àquele local. Por quê? Porque eu já vi muito escritório oferecer proposta para funcionários lá do escritório e eles disseram, não, aqui eu me sinto como se eu tivesse reconhecido. Então é o engajamento, é o reconhecimento que faz uma pessoa ficar num local. Então o que é que acontece? Se você está pensando em crescer, você tem que entender o seguinte, que por mais que você queira crescer, são as tuas atitudes que vão fazer com que a tua empresa cresça. Então você tem que romper. Você tem que passar por um processo. E que processo foi esse que eu passei? Eu tive que entender que eu tinha que dividir para me somar. Então, eu tive que tirar a carga do operacional que tinha sobre mim e comecei a delegar, aprender a delegar. Mas não é delargar, não é jogar na mão da pessoa. Eu tive que entender sobre processos, então fui atrás de mentoria. Eu fui muito a São Paulo, como ainda vou até hoje. Tem que ter eu tive que ter um investimento no meu conhecimento para me crescer como líder, para que eu pudesse voltar e aplicar dentro da empresa. Então, eu tive que entender sobre processo, porque se você delarga, joga a obrigação na mão das pessoas... Diz só que tem que fazer, né? Mas não prepara um terreno
toda uma arquitetura de processos, de organograma, para que eles entendam o que estão fazendo de POPs, procedimentos operacionais padrão. Você não vai conseguir. Tem Não é que só você sair contratando pessoas, né? Então eu tive que aprender isso dentro de escritórios maiores em São Paulo, vendo a rotina deles, vendo quais eram as tecnologias que eles utilizavam para me trazer para o meu escritório. E aí eu comecei a ter uma visão mais holística e gerencial. Aí eu comecei a tirar essa carga operacional de mim. Hoje eu não faço mais nada operacional. De uma declaração de imposto de renda a um balanço, a um fechamento fiscal, nada. Eu não faço nada disso, já está com alguns anos. E eu me dedico à gestão do escritório, a relacionamento com o cliente, a aquisição de novos clientes. Então, o que me doeu mais foi isso. Foi entender que eu precisava dividir para somar. Agora, se tiver um segundo, Sim, fique à né? vontade. Um segundo que também fez com que eu entendesse bastante, e eu ouvi um dia desse o Benchimol falando sobre isso, que é o quê? Se você quer crescer a sua empresa, você tem que estar preparado para trocar pessoas que, por mais que sejam comprometidas, elas não são competentes. E aí eu vou diferenciar o que é você ser comprometido e você ser competente. Perfeito. Comprometido é aquela pessoa que está com você, que ela chega às 7 horas da manhã e sai 6 horas da tarde se for preciso. Ela tá dando o sangue dela, tá dando o máximo dela pela tua empresa. Só que se ela não tiver a competência para sair do ponto A ao ponto B, ela vai te prejudicar. Da mesma forma com você como líder. Se você não tiver se capacitando para sair do ponto B para o ponto A, para você adquirir competência, porque nem sempre a pessoa que tem comprometimento tem competência. Perfeito. Mas a pessoa que adquire a competência geralmente tem o comprometimento e tem a competência. Então, não é o tempo que vai fazer uma pessoa crescer na empresa, o tempo que ela está lá. É se ela está evoluindo de acordo com a evolução da empresa. E isso vale também para o dono da empresa. Se o dono da empresa não estiver evoluindo, ele vai ter que evoluir. E se ele não conseguir evoluir, ele vai ter que ter a humildade de sair do posto dele e colocar um gestor para trabalhar para ele. Um cara que tenha habilidades comportamentais e eu digo 90% comportamental para liderar. Que tem habilidades comportamentais que complementarizam ele e que vão fazer a empresa dele sair do ponto A para o ponto B. Então, eu digo que são essas duas coisas. A primeira, aprender a dividir para somar, Legal. né? E número 2, saber diferenciar o que é competência e o que é comprometimento e saber trocar pessoas que já não estão mais com a competência que precisam estar para a sua empresa chegar onde ela quer chegar. Legal. Paulo Vitor, eu sei que você passou por uma experiência que foi a de quebrar, né? Você acompanhou ali toda a situação que aconteceu com o seu pai. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente qual foi o que foi que você conseguiu enxergar, né? Só depois dessa experiência, né? Fala um pouquinho pra gente. É uma pergunta bem, ela é bem Profunda, né? profunda e ao mesmo tempo, cara, É porque assim, você tira muita coisa. porque no teu dia a dia com teus clientes ali, você já tá meio que exercendo a função ali de psicólogo antes da Hum, formação, porque eu tenho certeza que o pessoal te procura para falar sobre coisa pessoal, com né? certeza, com certeza. Então, E principalmente sabendo que você faz psicologia, né? né? Aí é que Então, aumenta. como consultor ali da empresa, poxa, Paulo Vitor, o que é que eu posso fazer para me vender mais? Eu acredito que Uhum, muitos dos seus clientes façam isso, né? E a gente vai chegar aqui na parte onde você tem se movimentado para fazer com que teus clientes, né, vendam mais e tudo mais. uhum, Mas fala sobre isso. O que foi que você enxergou, né, só após essa experiência que uhum, com toda certeza foi bem dolorosa, né, mas foi algo que te fez subir de nível, né? com certeza. Eu vou citar aqui um episódio que ocorreu logo depois que a gente quebrou, que o pai quebrou. Eu abri o escritório, né, de, de contabilidade empresarial e eu passei um bom tempo, eu lembro. Isso eu entrei no segundo ano com 3, 4 clientes, sabe? Pouquíssimos clientes.
E teve um dia que o meu pai estava se reclamando. Meu filho, você é tão conhecido, você tem tantos amigos, né? E sabendo que você está passando por dificuldade. E esses amigos nenhum pegaram as empresas dele e levaram para você fazer, né? E aí, naquele momento, eu já tinha chegado a essa conclusão. Aí eu apertei assim os ombros do meu pai, e olhando para ele, disse: pai, ninguém vai ajudar a gente. Porque cada um tem a sua correria, cada um tem seus problemas. A gente tem que se ajudar. Então, a partir daquele momento, eu introspectei mais ainda a autorresponsabilidade que eu tinha que ter Para você criar suas para me oportunidades. criar as minhas oportunidades. Excelente. Porque, cara, ninguém vai te ajudar quando tu cair. Excelente. Ninguém vai te ajudar. Você vai se ajudar. A oportunidade aparece porque você vai criar. O que a gente chama de sorte nada mais é do que a competência tá ali no momento certo. É aquele negócio, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente Mais tem. sorte a gente tem. Então, quando eu percebi disso, eu disse, cara, por que que tanta gente consegue se reerguer e por que que eu não vou conseguir, né? É. Então, eu comecei a me mexer mais ainda, a visitar mais ainda, pegava minha cinquentinha e ia visitar comércios, ia oferecer na internet meus serviços, quem me chamava nos comércios eu ia. Então, eu comecei a entender isso. Então, hoje, o que é que eu tiro de mais, assim, proveitoso depois que eu quebrei? É que você sempre tem que ter o seguinte pensamento: não é a situação que está hoje que define você, mas sim onde a tua mente deseja chegar, Perfeito. né? Em nenhum momento eu achei que eu ia ficar naquele local para sempre. Eu sempre soube que eu ia sair dali. E é isso que a pessoa que passa por dificuldade tem que ter em mente. Cara, isso aqui é momentâneo. Legal. Isso aqui é passageiro, independentemente do que seja. Mas você enxergava um melhor. Você tem que enxergar um futuro maravilhoso para você sempre. Olha, eu não sou isso que me aconteceu. É. Isso aqui é momentâneo. Porque você poderia ter pensado dessa forma, né? Poderia, porque tem os dois polos, né? E aí é que tá, isso é o que diferencia quem tem resiliência para passar por um processo daquelas pessoas que acabam baixando a cabeça e ficando lá para sempre, Se se vitimizando e tal. vitimizando, procurando culpados. Então, aquele momento com meu pai foi fundamental. Porque eu disse, pai, ninguém vai ajudar a gente. Não porque eles estejam errados, Aham. é porque a gente é que tá terceirizando o nosso sucesso. E o Legal. sucesso vem da gente, não vem dos outros. Então, depois desse momento, eu encarei com mais seriedade ainda, com mais autoconfiança ainda, comecei a me dedicar mais ainda. E o que é que eu tiro de proveito hoje? Que a queda, ela te ensina coisas que o sucesso não ensina. Quem são seus amigos de verdade? O que você deve se preocupar, O que realmente que importa. realmente importa, né? Legal. Que quando você não tem dinheiro, por mais que dinheiro não traga felicidade, ele dificulta muito a tua vida, né? Com Então tem certeza. muita gente que romantiza, a gente vive até debaixo de uma ponte, isso não é verdade, né? Eu me separei, né? Então, tem muita coisa que hoje eu sei lidar com a minha empresa, que eu dou graças a Deus. Deus, obrigado. Naquela época eu ficava me perguntando, Deus, por que comigo? Hoje tu entende, né? Hoje eu digo, Deus, muito obrigado por ter me mandado essa dificuldade da minha vida, porque hoje eu tirei ensinamentos que eu jamais teria tirado e estou utilizando na minha vida se eu não tivesse passado pelo que eu É, passei. legal. Paulo Vitor, tem uma situação muito interessante que a gente conversou, que é a. E eu já até repeti isso daqui no podcast, que é o plano de carreira de um funcionário, né? E aí você vai entender aonde que eu quero chegar. O cara, quando ele entra na empresa, ele é empregado, aprendeu as funções, se torna um funcionário, né? Tá Uhum. fazendo mais do que ele deve fazer, ele se torna um colaborador, ele começa a ensinar, a acompanhar outras pessoas, ele se torna um líder, e depois disso ele pode vir a se tornar um acionista, um sócio da empresa. Maravilhoso isso teu.
Hoje eu sei que a Norte tem um sócio que é o Walter, né? Uhum. Que é quem comanda ali toda a parte operacional. Mas eu quero saber de você um pouco mais sobre ele. A gente vai convidar ele aqui também para trocar essa ideia. Eu Sim, sei que é sim. um cara sensacional, um Vai ter cara muito a novo, agregar, muito, 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 né? muito. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa jornada dele, como foi que você enxergou que ele poderia ser seu sócio, né? Uhum. Maravilha. Hoje nós temos o sócio, Walter, e temos a sócia Kévia também, Excelente, lá no Maranhão, né? excelente. Que é o novo escritório, né? Que você Que é tá o novo abrindo. escritório que a gente está inaugurando agora em julho, e que também era colaboradora, a Kévia, né? Era colaboradora da Norte, aí foi para o Maranhão para abrir o escritório lá, uma filial da Norte, e hoje é nossa sócia também. O que é que eu vejo, gente? Que quando você trabalha com pessoas, você tem que entender que cada pessoa ela tem uma visão de futuro. Ou ela quer se inserir no ambiente que ela tá, se vendo no futuro ali. Ninguém quer trabalhar numa empresa sem saber se ela vai poder crescer lá, Aham, né? E eu costumo dizer o seguinte, cara, se espelhe em quem tá lá em cima. excelente. E hoje o Walter é um case de sucesso para todo mundo que entra lá. Eu falo o exemplo do Walter e da A Kevin. história dele, né? A história deles. Eu digo, olha, eles começaram aqui. O Walter começou, ele trabalhava numa escola eu não sei se era do estado ou era do município, lá do município dele, de Groaíras. Estava se formando em contabilidade, tinha acabado de se formar, se eu não me engano, e pediu uma oportunidade de emprego, ganhando um salário mínimo e o almoço dele. Isso tem quanto tempo, Paulo Vitor? Está com 3 anos. Excelente. E o que é que acontece? Ele agarrou a oportunidade e passou por alguns setores que ele não tinha tido a experiência de ter passado em outro escritório que ele tinha trabalhado, mas ele se dedicou tanto que ele aprendeu rápido. E eu fui vendo algumas habilidades dele de organização, de postura, de firmeza, de trabalho com processos, que ele é muito bom nisso, que e também com habilidades comportamentais, que é o principal. Se você tiver habilidade técnica e não tiver habilidade comportamental, você não lidera. Sim. Você não lidera. Então ele tem habilidades comportamentais que me complementam, né? Uhum. Então eu fui e convidei ele para ser sócio também, né? Legal. Então hoje ele é gestor do escritório, né? É meu sócio nas demais unidades, né? Lá em Groaíras, lá no Maranhão também. E é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito Legal. grande, meu amigo, meu irmão. Massa. Isso é muito bacana, até porque traz esperança também para o pessoal que tá atuando Ah, aí. pronto. E com relação à esperança, né, para as Aham. pessoas. Então eu digo muito isso, que não é a temporalidade que vai fazer você crescer numa empresa. Legal. Eu deixo isso bem claro logo na reunião de onboard do colaborador. Olha, não é o tempo que vai fazer você crescer aqui. E digo até o É caso. como você administra ele, né? É. É o teu resultado. Excelente. O que faz você crescer numa empresa não é o tempo que você está nela, é o resultado que você traz. Então, independentemente de você estar 1 ano ou você estar 5, se em 1 ano uma pessoa que entrou como estagiário conseguiu levar a empresa do ponto A ao ponto B, ele merece ser um sócio, independentemente se ele está 6 meses ou há 1 ano. E se ele tem habilidades comportamentais que com certeza ele tem, porque ele levou. Uhum. Ninguém leva uma empresa de um canto que ele está aqui para um maior se ele não tiver um nível maior, Uhum. né? Você concorda? Sim, total. Então, se a pessoa consegue fazer isso, ela tem que ser valorizada por isso, Excelente. né? Mas o que é que a gente vê, na maioria das empresas, o dono da empresa se sente atacado, o dono da empresa não tem a humildade de reconhecer que aquela pessoa é melhor do que ele em algumas coisas, que estão ajudando a empresa a crescer, e ao invés de valorizar, começa a bater na pessoa. É. Começa a querer Diminuir a a pessoa. pessoa, e aí acaba o quê? Perdendo um grande talento. A pessoa acaba saindo da empresa. É. Mas, Paulo Vitor, e o pessoal, né? O teu time, vê, poxa, esse cara chegou agora, porque eu acredito que tem gente que tá há bastante tempo com você, né? E aí, como que foi para os demais e como que você administrou essa situação? Poxa, o cara chegou agora, né? Uhum. Desenvolveu, tá fazendo a diferença, mas eu tô aqui há mais tempo e tal. Como foi que você administrou isso daí? Isso foi feito de uma forma bem, assim, natural, mas ao mesmo como foi rápida, Aham. repentina,
teve que ter sido conversado, eu tive que ter conversas com os líderes de setores também, porque o Walter passou a ser o gestor dos Dos líderes. gestores, né? Então eu tive que conversar com cada um deles, né? De dizer que eu estava saindo totalmente do operacional E que e que precisava, né? precisava de Até uma pra. pessoa como ele para poder estar ali, né? E aí, eu não vou dizer que não houve resistência. Aham. Com certeza houveram. Como ainda com certeza deve haver, né? Nós somos uma equipe de 30 pessoas hoje, né? Deve haver, né? No íntimo de algumas pessoas. Mas quando você é um líder, você tem que fazer, você tem que ser justo e explicar o porquê você está fazendo aquilo. Excelente. Você não pode querer agradar. Você vai mais desagradar do que agradar, mas sendo justo, dizendo as regras do jogo. Ó, aqui temporalidade não vai te definir como sendo maior ou menor do que ninguém. É o teu resultado. É o que você entrega de comportamentos, habilidades, uma série de coisas. Excelente. E entre elas, tá, que eu costumo dizer que eu contrato uma pessoa se eu ver duas coisas nela. Diga. Que ela não seja preguiçosa e que ela não seja desonesta. Por quê? Porque um cara que é proativo, um cara que não é preguiçoso, e aqui no preguiçoso entra um bocado de coisa, tá, gente? Entra ser vitimista, entra ser reclamão, uma série de coisas. Se você não é preguiçoso, se você faz o que precisa ser feito, inclusive lá na Norte a gente tem uma placa que fala sobre isso, que a gente não aceita desculpas, a gente faz o que precisa ser feito, Massa. né? E dois, se ele é uma pessoa desonesta. Porque eu já aprendi que habilidade técnica, eu aprendi durante a vida e, né, E aprende todo dia, né? aprendo todo dia. Habilidade técnica você aprende muito rápido. Hoje é tudo informatizado. Tem manual, tem vídeo para ensinar. Agora, caráter, para você mudar o caráter de uma pessoa que é desonesta, é muito difícil. Ele muda. Mas você fazer ele mudar é muito difícil. Ele pode mudar. É um desafio, né? Ele tem que querer. Mas você perde muito tempo, É muita você energia, né? você contamina a sua equipe com um cara desonesto dentro da empresa e um cara preguiçoso. Você contamina, dá mau exemplo. Então, essas duas coisas eu não contrato. Desonestidade e E preguiça. preguiça. E são duas coisas que eu não vi dele. Que eu Legal. não vejo nas pessoas que crescem dentro de qualquer empresa. Legal. Massa. Excelente. Paulo Vitor, e qual foi a conversa mais difícil que você teve com alguém comprometido, né? Mas que não se dava conta do nível que a Norte precisava, Tiveram algumas pessoas, né? né? Tiveram algumas pessoas. Eu creio que a mais difícil foi com pessoas porque além de a gente nutrir a relação profissional, a gente nutre também a relação Pessoal. pessoal, né? Até porque o indivíduo é um só, né? E a gente vive mais tempo hoje dentro das nossas empresas Sim, do que na casa, com a família, sim. né? Então você adquire, e principalmente nós lá na Norte, a gente tem um viés muito cultural, de engajamento, de pertencimento. Então, para a gente fazer um desligamento é uma coisa muito dolorosa, Legal. né? Mas eu aprendi que você não pode, que é aquele velho ditado, né? Para Aham. contratar demore, para demitir seja rápido, né? Então, mas sempre dando a oportunidade. Então, eu tive que fazer alguns desligamentos, se eu não me engano, foram 3, Aham. por falta de competência. A pessoa era comprometida. Eu peguei casos de pessoas que são minhas amigas de muitos anos, mas ela não tinha a competência necessária. Ele não tinha conseguido a habilidade que ele precisava ter desenvolvido para poder estar onde ele estava. E aí, ele mesmo também percebeu que não ia conseguir crescer, porque ele não conseguia ir além daquilo. Mas você fez com que ela percebesse isso? Sim, Excelente. através de conversa. Até porque senão você seria o vilão, né? Com certeza. E quando eu falo de você procurar ser o mais justo possível dentro da empresa, é justamente isso, é evitar
ruídos de comunicação que fazem com que a pessoa que está do outro lado te Sim. veja como um vilão mesmo. Porque se você não se faz entendível, o culpado é você. A Se a responsabilidade da mensagem é sua, né? é, A a forma, a responsabilidade da forma como a mensagem é pessoa sua. interpreta, a Tem responsabilidade a é ver sua também. com a forma com que você está repassando isso para ela. É. Então, quando você diz as regras do jogo, quando você supervisiona, quando você dá feedback, e o feedback ele tem que ser feito de uma forma, eu não sei se a gente vai falar sobre feedback. Vamos Então, sim. mais na frente eu Tem vou 5 falar horas sobre isso. aí. Pronto, maravilha. Então, o que é que eu busco ver sempre, né? Que você tem que ser o mais justo possível. Porque empresa, gente, é como o teu lar. Se tu dá mau exemplo para o teu filho, você perde a autoridade, você perde a legitimidade, você perde todo e qualquer O respeito, né, Paulo? respeito que possa existir da sua equipe. Então, você tem que ser justo. Tá aqui, aconteceu isso, as regras do jogo são essa. Nós vamos tentar lhe treinar, lhe capacitar para você evoluir para cá. Se você não conseguir, tem prova semestral, Uhum, tem apresentação semanal, tem metas que a gente vai averiguando. Se não der, nós vamos lhe chamar para um feedback. uhum. E aí, nesses feedbacks, nós vamos chegar à conclusão se você pode ficar ou se não é melhor você ir buscar algo que seja melhor para você e que você possa crescer nesse local. Promover ao mercado de trabalho, né? Isso, né? Novamente. Então, o que foi o mais difícil, como você me perguntou, foi uma pessoa que eu tinha uma ligação pessoal, fora do trabalho, de anos, e que teve que sair do escritório por uma decisão também dele. Entendi. Mas aí você segurou por muito tempo essa pessoa? Sim. E aí isso acabou custando caro, ou não? Não. Era uma pessoa muito comprometida, não custou caro, mas ele viu que não ia conseguir crescer. Uhum. E eu também Mas deixei isso. poderia custar, né, Paulo Vitor? Poderia, com certeza. Porque chega momentos que pode custar caro, né? É. Paulo Vitor, lá atrás, você passou vários anos, né, cuidando sozinho de até, eu acredito que mais de 100 empresas, Eu né? cheguei a fazer 140 e poucas empresas, sozinho. A Né? parte fiscal, né? E E, paralegal. e qual foi a virada de chave que te fez sair de dentro do operacional ali, sair da máquina, né? E trazer o Walter e fazer com que o negócio, né? Você se preocupasse com a visão, de saber para onde o negócio está indo, né? Uhum. Eu comecei a frequentar eventos, a frequentar ambientes diferentes e comecei a ver a coisa de uma forma mais fora da minha caixa. Empresa, eu costumo dizer que é como se fosse um quarto que ele tem várias velinhas. Você abre a porta dele, você só vê a luz que é transmitida pela abertura da porta. E quando você entra nela, tudo vai estar apagado. E aí você tem que ter a habilidade de ir encontrando as velinhas e ir acendendo de uma por uma para que você possa ter A iluminação. clareza, né? Sensacional. Clareza daquele ponto que você não tinha. E isso se chama evolução, né? Evolução empresarial. Você vai despertando para coisas que você não enxergava. Então, se você está ali atolado no operacional, você não tem como ver outros cases, outras empresas que resolveram aquele teu problema, porque você não tem nem como sair dali. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu comecei a contratar pessoas e mesmo ainda fazendo o operacional, levava meu notebook para os eventos. Uhum. Eu cansei de chegar em evento, botar o notebook aqui e ficar atendendo cliente. Enquanto eu estava no evento. Eu Uhum. fiz muito isso, mas eu não deixei de ir para evento. Então, o que é que eu acho que foi fundamental? Eu saí da minha zona, Teu não é, quadrado é, não ali. é, não é nem de conforto, Uhum. que também é, né? Mas é sair do teu local Uhum. e você ir para outros ambientes. É, É você sair daquela bolha e enxergar a extra bolha de cima para baixo. Cara, existe outro mundo que eu não tô acessando. excelente. Então eu saí dali, fui para São Paulo, comecei a entrar em escritórios referências nacional, que fazem a contabilidade de
4.000 empresas, na época eu fazia de 100. E, poxa, como é que funciona tudo isso aqui? 300 funcionários dentro do escritório. Que massa. E comecei a entrar no escritório, olhar os E processos. você se via nessa situação, você se vê nessa Sim, situação, com né? certeza. E aí eu acredito que quando você começou a buscar esses ambientes, esse networking e tudo mais, fez com que você enxergasse o caminho, né? Você tinha ali a coordenada. Ah, eu quero ir, eu sei para onde eu quero ir, mas o caminho, né? Onde eu vou conseguir chegar nesse meu objetivo aqui vai ser através desse tipo de relacionamento, dessas empresas, dessas viagens, dessas experiências. Com certeza, com certeza. Excelente. A, 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 a neurociência, a psicologia, ela nos ensina que para você tirar algo que está enraizado em você, você precisa se desconstruir daquilo primeiro para depois reconstruir. Uhum. E a melhor maneira de você desconstruir um conceito que você tem, qual é o conceito de 99% dos micro e pequenos empresários? Eu sou o melhor. Só sai bem feito se eu fizer. Aí quando ele quer delegar, a pessoa faz errado, ele toma da pessoa e volta para ele centraliza de novo nele. Às vezes está desperdiçando até um talento ali, né? É. Então, ele não sabe o que para haver uma delegação tem que haver um acompanhamento e um tempo para a pessoa se tornar boa. Pode não ser boa como você, mas vai estar liberando espaço para você poder ganhar mais clientes, para você fazer a gestão da empresa, porque é assim, né? É assim. O Excelente. interessante é que ele seja melhor do que você, que você traga pessoas melhores do que você. Que você desperte o melhor que tem O melhor naquela. que tem naquela pessoa. Eu costumo dizer Excelente. para todo mundo lá da Norte que a minha satisfação é ver as pessoas serem melhores do que eu. Uhum. Quando eu vejo que a pessoa é melhor do que eu digo, pronto, eu posso confiar integralmente nessa pessoa aqui, Excelente. né? Excelente. Então, o que foi a virada de chave? Foi eu chegar lá e desconstruir o que eu tinha construído uma vida inteira, que eu tinha que estar ali fazendo, olhando, porque as pessoas têm uma frase que diz o seguinte: é o olho do dono que engorda o gado, né? Essa frase é verdadeira. Mas é o olho do dono, não é o dono sendo gado. Eu não estou comparando o gado com os colaboradores não, tá, gente? É você não tá dentro, certo? O gado é o negócio. O gado é um negócio, né? Ou seja, se você disser assim, olha, é o olho do dono que engorda o gado. Eu não tô no operacional, mas eu tô olhando para a empresa. Eu Eu tenho que tô olhando garantir ali números, que aquele gado seja bem seja bem tratado, tratado. que a empresa seja. Eu não tô ali botando a comida pro gado, eu não tô ali limpando o gado, eu não tô ali cuidando ali do cercado, porque se eu estiver fazendo isso, eu não vou estar olhando o gado, Isso. não é verdade? Exatamente. Então, é o olho do dono que engorda o gado. Mas isso não quer dizer que você esteja que tá um balcão atendendo cliente, Paulo Vitor, né? em cima disso daí hoje, é, antes, com toda certeza, o teu telefone não parava. Como você muito bem falou aqui, você levava o seu computador e ficava trabalhando nesses encontros que você ia e Uhum. tudo mais, até visitar cliente, quando você tinha uma reunião e tudo mais, o Uhum. pessoal ficava ali te ligando e É. tal. Hoje, como que é essa realidade? Hoje eu acredito, saiu do operacional, mas a galera ainda te liga para falar de problema. Somente quando ocorre um furo nos processos. Eu vou dar um exemplo. A comunicação do escritório falha por um bug no sistema que nós temos, na plataforma que nós temos. Aí um cliente me liga dizendo que está tentando entrar em contato com o escritório, mas se ocorreu algum bug no sistema, Aham. tá? Quando os clientes querem um conselho sobre algo que eles estão querendo implementar na empresa deles, aí eles me ligam, Talvez né? até extra contabilidade, né? 99% das vezes é extra contabilidade. Legal. Você vê que a gente estava conversando ontem Aham. lá no escritório, na sexta-feira, né? É. Acho Numa que manhã inteira que a gente foi- passou juntos, eu foi. recebi uma ligação que foi uma indicação de um cliente para outra pessoa que seria um novo cliente para o escritório. E não era um problema, né? Sim. Era uma maravilha, né? Era uma indicação de um cliente para o escritório, né? Massa. Paulo Vitor, eu sei que você veio da contabilidade pública, né? O que isso te agregou na contabilidade privada, na contabilidade comercial, né? Uhum. Porque lá dentro da contabilidade pública, você tem ali um plano orçamentário, você tem ali
tudo que você for fazer é conforme a lei, né? Você tem que seguir, né? E aí, quando você sai desse universo e vem para o universo da contabilidade comercial, eu acredito que tenha sido um desafio. Mas o que foi que você trouxe, né? Da... Maravilha de pergunta. Muito bom. Na área pública, você tem que prestar conta de tudo que você faz, tanto do teu recebimento quanto dos pagamentos que você faz. Aham, Então você faz uma conciliação bancária, você presta conta com notas fiscais, com recibos, com extrato bancário. Todo mês você tem que mandar para o Tribunal de Contas, os tribunais que fiscalizam o órgão público, a contabilidade completa, com todos os comprovantes digitalizados através de plataformas que existem. aham. E toda despesa ela antevém, obrigatoriamente por lei, por planejamentos que são feitos. Através de quais planejamentos? Plano plurianual, que é um planejamento estratégico voltado para 4 anos. Vamos fazer uma analogia? Vamos fazer sim. Vamos Vamos fazer, chegar lá. vamos fazer Com uma a analogia empresa, com a né? empresa. Pronto, ótimo. Ótimo, maravilha. Eu acho que é massa. É, Cabe cabe muito bem. E isso está me ajudando muito hoje com as empresas, né? Então você tem que fazer um planejamento plurianual, certo. que é de 4 anos, e dentro desse planejamento plurianual existe um orçamento a ser votado, Excelente. que é o orçamento anual, que passa pelo legislativo, ou seja, o legislativo, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, eles analisam aquele orçamento dentro de um planejamento de 4 anos e vão alocar recursos para que possa ser feito em todas as secretarias ou ministérios do Estado, do município ou da União. Excelente. Então, quando você planeja 4 anos, verifica o orçamento, aprova os projetos e vai fazendo as despesas de acordo com aquilo que foi aprovado, você consegue se assemelhar demais. E quando você tem essa organização, você traz para as empresas e consegue orientar os clientes. Você se assemelha demais com a parte de gestão. O que é gestão? É planejamento e execução. E fazer aquilo que está planejado. O que é o planejamento de longo prazo? É o propósito da empresa, a missão e a visão da empresa. Como eu quero me ver daqui a 10 anos? E o que é o planejamento anual? É como você vai fatiar o que você quer alcançar ao longo desses anos e vai executando ao longo dos anos. Então, isso me ajudou demais. A área pública me ajudou em organização, planejamento e executar o orçamento e o planejamento que foi feito na área, Aham. levando para a área empresarial. Excelente, excelente, excelente. Massa. Paulo Vitor, e o que que você vê que o público faz que no privado acontece, mas no público não deveria acontecer? Que no público não deveria acontecer. Vamos lá. Eu vejo o seguinte: no privado existe uma liberdade maior. Certo. Existe uma liberdade total, né? Aham, O empresário ele pode fazer qualquer caca. aham, A consequência, ele vai quebrar a empresa, aham. né? Mas ele assume o risco total, né? Na área pública, o gestor também assume o risco total, mas ele é limitado pela lei, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Por exemplo, um valor que está destinado para a contratação de bandas no festival de quadrilha. O gestor não pode pegar aquele dinheiro e construir uma praça, Certo. porque é um recurso vinculado, é um projeto onde Já foi destinado. já foi destinado para aquilo, né? Excelente. Então, o que eu vejo que é feito na área pública, que não pode ser feito na área privada, é justamente isso. Na área pública, você tem que ter tudo muito vinculado e prestado contas de uma forma específica para aquele projeto que foi feito. E na área privada se faz muita coisa, se ocorre muita confusão entre pessoa física e jurídica, né? Ou seja, o cara tem aqui 100 mil reais no caixa dele. Ele, agindo por impulso, pensa em trocar o carro dele porque ele acha que tem que estar num carro melhor. Aí ele vai lá e tira o dinheiro do caixa, e desfalca o caixa e compra um carro para ele, dá entrada no carro. Quando é no outro mês, ele não sabe por que que a empresa está no prejuízo. Entendi. Por quê? Porque ele desfalcou a empresa dele, né? Na área pública, não pode acontecer isso, né? Não pode, não quer dizer que não aconteça. A gente sabe de casos de fraudes,
de corrupção que existe demais no nosso país, né? É. Mas isso aí são outros assuntos que a gente não vai entrar, né? Ei, Paulo Vitor, e a gente está passando agora por um assunto que está vindo muito à tona, a questão da reforma tributária, né? Ótimo. E aí eu acredito que está sendo, eu não vou dizer que está sendo criado um monstro em torno disso, mas o que é que o empresário precisa saber de verdade, né? E o que é só barulho, né? O Pô, que é só... que pergunta. Vamos lá, gente. Eu sou um cara que procuro falar muito direto pro empresário. E eu não gosto de polemizar muito as coisas. Eu gosto de ir bem direto naquilo que realmente vai fazer sentido para a vida do empresário. Excelente. Até hoje, nós trabalhamos de uma forma, a grande maioria dos micro e pequenos empreendedores, eles trabalham de uma forma muito informal. Muitos micro e pequenos empreendedores buscam, muitas vezes, comprar sem nota para não dar entrada e a secretaria estadual não vê. Vender, muitas vezes, sem com a maquineta vinculada num CPF, para poder driblar o pagamento do imposto. E isso faz com que quem trabalha correto, quem trabalha comprando com nota, vendendo, emitindo nota, se prejudique muito. Porque ele está informando tudo, ele está pagando um imposto e ele está concorrendo com uma pessoa que não está pagando imposto. Então existe e aqui, gente, eu não estou entrando em detalhes sobre a carga tributária do nosso país. Eu sou contra, eu posto vídeos falando sobre isso. A carga tributária do nosso país é altíssima. Eu sou totalmente contra, inclusive a essa reforma tributária. Porque ela não veio para melhorar. Ela veio foi dificultar mais ainda. Muita coisa, né? Veio favorecer em alguns aspectos, mas o principal, que a carga tributária vai continuar altíssima, vai aumentar em alguns segmentos, principalmente na área de serviço, tá? Mas voltando. Então, o empresário, a grande maioria procura se utilizar de mecanismos, muitas vezes, que descontrolam a organização dele, que fazem com que ele não compre com nota, com que ele não tenha clareza do lucro dele no final do mês, porque ele mistura receita na pessoa física, compra na pessoa física e etc. Que com a reforma tributária vai inverter quem vai estar na posição de beneficiado. Quem se organiza e quem já vem organizado vai se beneficiar e vai conseguir precificar seus produtos e seus serviços para se manter no mercado. E quem está na informalidade, que vai ser exigido uma nota fiscal, que o governo vai monitorar tudo, vai passar a pagar um imposto que ele não estava acostumado. Excelente. E o que é que vai acontecer? Vai haver uma justiça maior nesse quesito, tá? Entendi. Então, o escritório que não tiver preocupado, não tiver ligado em acompanhar essa situação, ele vai acabar ficando... Com certeza. Os escritórios de contabilidade, eles têm que trabalhar muito com a consciência do cliente. Porque o cliente quebra, o escritório quebra. É isso aí. Né? Ele tem que trabalhar com a consciência. Ó, vem cá, vai ser dessa forma, vá se preparando. Se você está desorganizado, passe a trabalhar CNPJ, pessoa física, ou distribuição de lucros, ou prolabore. Ou os dois. Mas saiba diferenciar e saber que a sua empresa é uma entidade desassociada da sua pessoa física. E passe a se formalizar o mais rápido possível. Porque o jeitinho brasileiro está acabando. Tá acabando. Aí, Paulo Vitor, mas a carga tributária é altíssima. É altíssima. E eu sou contra essa carga tributária. O que eu acho que só vai mudar se os políticos gastarem menos do que arrecadam e houver uma reforma tributária que, de fato, diminua a carga tributária do nosso país. Não é à toa, Daltos, que no Paraguai se paga 10% e as pessoas estão amando ir para o Paraguai. Cara, é 10% de imposto. Lá não é isento de imposto, não, gente. É 10%. Cara, se a minha empresa fatura 100 mil, é 10 pila. Se a minha empresa fatura 200 mil, é 20 pila. Que tem que pagar 20 mil. E a galera tá indo pra lá. Por quê? Porque aqui é 30%, cara. O que se paga sobre a folha de pagamento é um absurdo. A empresa precisa ir pro lucro real, vai pagar 28%. Só em cima da folha de encargos patronais. Aí o cara que não souber precificar, né, Paulo? Aí, principalmente, aí se o cara tá passando por
por essa migração, e ele é desorganizado, se ele trabalha só no feeling, não, eu vou comprar por 100, vou vender por 200, Não trabalha o dado ali e tal. não trabalha dados, ele vai ficar para trás. Qual é a dica que eu dou? Qual é a orientação que eu dou, não só para contadores, né, você que é contador, mas principalmente para você empresário que está assistindo a gente. Sente-se com o seu contador e passe a olhar a contabilidade como parceira estratégica. Contabilidade não vai só mandar imposto, não. Ela vai ditar o que você precisa fazer para sobreviver no mercado de trabalho depois de 2027. Pense nisso. Excelente. Rapaz, é interessante isso que você falou, que a contabilidade vai passar a ditar, né? Eu estive conversando com um parceiro agora recente, Paulo Vitor, ele falou que lá na década de 70, 80, o contador ele era como se fosse o guru das empresas, era como se fosse... Então, anteriormente, se ouvia muito o contador, né? Antes do empresário tomar qualquer decisão ali, ele ia consultar o contador e tudo mais. E eu tô vendo que essa movimentação agora ela tá voltando, né? Uhum. Vários parceiros da Davos tá tendo essa preocupação de entregar mais do que a contabilidade, né? Entregar essa consultabilidade, né? Maravilha. Então, assim, poxa, se o cara não se movimentar, se ele não tiver uma mente aberta para essa nova movimentação que está acontecendo, essas revoluções, ele vai acabar ficando para Com trás. certeza. Inclusive, uma das coisas que fez eu fazer o curso de direito foi justamente essa complementariedade de haver na área do direito, o direito comercial, que fala sobre abertura de empresa, societário, compliance, direito trabalhista. Porque na contabilidade você gera folha de pagamento, você faz admissão, você faz rescisão, você abre a empresa, você altera um contrato social. E se você não tem conhecimentos jurídicos acerca disso, você pode muitas das vezes não saber orientar o seu cliente. É. Então eu fiz o curso de direito, sou advogado também, por quê? Para complementar a atuação do contador, para ele não ser um contador. Ele não ser Só um burocrático, né? isso, ele não ser o contador tradicional. É. Eu não estou dizendo que todo contador tem que fazer o curso de direito, não. O que eu estou dizendo é que todo contador tem que se mexer para estar sempre aprendendo mais do que a contabilidade estritamente técnica oferece. Você tem que ser um consultor, sair da contabilidade, como você mesmo disse, Uhum. e ir para a consultabilidade. Porque as profissões, elas mudam. A contabilidade não vai acabar, ela vai se transformar. Como tudo na vida se transforma o tempo todo. E quem não estiver se adaptando, vai ficar para trás. Eu vi uma movimentação tua, Paulo Vitor. Na verdade, eu vi algumas, né? De você indo com o cliente em feira, né? E eu queria te ouvir mais, queria que você falasse aqui sobre essa situação, né? Porque, poxa, eu vou levar o meu cliente numa feira tal, né? Mas se o Paulo Vitor fosse pensar só na contabilidade tradicional, na contabilidade burocrática, a preocupação dele que o cliente venda mais não seria tão presente, né? Com certeza. Como hoje está sendo, né? Eu vejo que você realmente se preocupa, assim como vários outros parceiros da Davos, se preocupam com o cliente dele, fazer com que o cliente venda mais, né? Sim, E sim. aí, fala um pouquinho sobre essa movimentação, o porquê que você vem se movimentando dessa forma. Maravilha. Para que você possa ser um consultor, né, para que você migre de contador de contabilidade para consultabilidade, você tem que viver o mundo da sua empresa, da empresa que você está trabalhando. Aham. Então, se você trabalha, eu trabalho para 100 empresas, e dentro dessas 100 empresas tem médico, tem. Eu não estou falando aqui de empresas que se segmentam, tá? A maioria não é segmentada, pega vários nichos, né? Mas você precisa estar inserido no mundo deles para você poder prestar uma consultoria. Não tem como você prestar uma consultoria, você ser um contador consultor, se você não vive o mundo do seu cliente. Então, o que é que eu procuro fazer? Tá tendo um evento sobre tecnologia, e eu tenho clientes que trabalham nesse segmento, eu vou para esse evento. Excelente. Tá tendo um evento sobre clínicas médicas, contabilidade para clínicas médicas, eu busco ir para esse evento. Tá tendo um evento sobre gestão
que é o que eu mais vou hoje, eu vou para o evento de gestão, de marketing. Por E leva quê? cliente. E eu convido os clientes do escritório, né? Por quê? E consegue cliente também lá, E né? acaba conseguindo cliente também, com certeza. Por quê? Porque se você não entra no mundo dele e não sabe orientar ele, a contabilidade, gente, logo, logo, o imposto, não é a contabilidade. O imposto ele vai ser tirado no site da Receita Federal, como é feito com o MEI hoje. Hoje o MEI você vai lá, tira lá, você mesmo consegue tirar. Agora, a contabilidade consultiva é totalmente diferente. É analisar o que é o teu produto que está tendo menos margem. É analisar o giro do teu estoque para saber se tu tá com dinheiro parado na tua prateleira. É analisar o teu lucro líquido no final do mês. É analisar o teu grau de endividamento e te alertar sobre as dívidas da tua empresa. É te alertar sobre o teu grau, o teu índice de despesa com o pessoal e dizer, ó, o teu segmento tá alto, tá engessando. O teu segmento, o índice de despesa com o pessoal tem que ser esse. E uma série de outras coisas que você só consegue fazer você tendo um balanço patrimonial e uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, se você não se planejar, se preparar para entender o negócio do teu cliente e fazer esse tipo de trabalho para ele, meu amigo, logo, logo, a Receita Federal vai anunciar. Ó, você não precisa mais de contador, não. Agora é só você tirar seu impostozinho, você que é do Simples Nacional, lá na plataforma, ó. Por quê? Porque a nota fiscal já é tirada lá, o imposto já é calculado lá. Você vai lá e tira seu imposto, tá? Então, se você é contador de tirar guia, se prepare que seus dias estão contados. E comece a se preparar para ser o profissional que vai entregar dados, relatórios para tomada de decisão. É bacana, a gente falou aqui sobre os eventos, né, que você costuma ir. Eu acredito que o mais difícil desses eventos, Paulo Vitor, é você colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, né, naquele momento, naquele encontro. Então, quando você vai num evento desse, leva cliente, o cliente acaba que conversando, criando um network ali, dando a prova dele social e dizendo, rapaz, o meu contador foi que me trouxe para um empresário lá que está naquele mesmo movimento. Aí vai, faz ali aquela conexão e tudo mais. E é como eu falei, o cara ele não, muitas das vezes não consegue colocar em prática, né? Aquilo que está sendo ensinado naquele evento. Então, poxa, já tá aqui um contador que está se preocupando, que está com o cliente, né? Então isso faz toda a diferença, Faz sim, né? faz sim. O parceiro, o contador que não estiver vendo que isso é tendência de acontecer, ele Uhum. com toda certeza vai acabar ficando para trás, né? Com certeza, com certeza. Porque existe aquele velho ditado: quem não é visto não é lembrado, né, meu amigo? Né? E tudo que você dá atenção, cresce. É, Então, se eu estou dando atenção a um evento onde tem empresários, a tendência é de eu atrair esses empresários para mim. Porque eu tô excelente, lá. E excelente. o que é visto é lembrado, né? Eu queria até fazer um gancho com isso daí, porque agora recente a gente terminou o imposto de renda e agora quem está emitindo imposto de renda está sendo penalizado, né? Tem uma Uhum. multa, É, isso. né? Depois de maio. E aí, Paulo Vitor, você me falou a respeito de uma estratégia que você utiliza lá na Norte, que eu acho que é interessante o pessoal que está assistindo a gente ter conhecimento sobre essa estratégia, até para colocar em prática também, Maravilha, maravilha. Com né? certeza. Que é a da remuneração compartilhada com todo mundo. Pronto, vamos lá. É, E daquela situação em que, poxa, o empresário procurou a Norte para fazer. O empresário não, a a de, pessoa de física. conquistar a pessoa Isso, física e futuramente a pessoa jurídica. isso. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Pessoal, tem dois pontos que eu sempre vi muito, mas muito, como uma oportunidade de crescimento para nós contadores, que é a época da declaração do imposto de renda. Muitas pessoas físicas que procuram a gente para fazer a declaração de imposto de renda, um dia poderão ser pessoas jurídicas, poderão abrir seus próprios negócios. E o que é que acontece? Se você atende eles, resolve o problema deles, fazendo a declaração, se colocando à disposição, ele vai ter você como contador dele. E quando ele for abrir a empresa, ele vai lembrar de você e vai abrir a empresa com você. E outra coisa, muitos contadores veem a época da declaração de imposto de renda como um sofrimento. Embora eles recebam dinheiro por isso, mas veem como um sofrimento. Eu
eu canso de ouvir contadores chegar para mim e dizer, cara, eu não vejo a hora de acabar esse período, cara, eu tô sofrendo demais, tô indo dormir muito tarde. E aí eu volto, Daltos, àquela frase, você tem que dividir para multiplicar. Perfeito. Então o problema não é a declaração de imposto de renda, o problema é porque você não tá sabendo delegar. Perfeito. Então o que foi que eu adotei lá no escritório? Todo time fiscal faz declaração de imposto de renda, se capacitou para fazer declaração de imposto de renda. Então, ao invés de eu estar me reclamando porque tem muito trabalho para fazer, eu estou gravando vídeo, alertando sobre o prazo do fim da declaração e jogando, e a galera Tá pegando, captando cliente. captando cliente, a galera lá fazendo e ganhando comissão também por aquela declaração. E pedindo, Paulo, grava vídeo aí, para vir mais declaração para nós. Paulo, vamos avisar os clientes, vai avisando os clientes, porque eles estão lá unidos, tem uma galera por trás fazendo as declarações e ganhando, ajudando o escritório e ganhando junto também. Excelente. Paulo Vitor, um dos investimentos que a Norte Contabilidade faz é na Davos, né? Vocês têm o departamento de certificação digital lá, vocês praticamente terceirizam, né? Sim, Terceirizam. terceirizado E eu com queria vocês. saber o que que isso muda na rotina do teu dia a dia, né? E do teu time. Porque hoje a preocupação da Norte Contabilidade é com o cliente, né? Sim. E aí, a preocupação do certificado digital é 100% com a Davos. E eu Sim. queria que você dissesse aqui o que que muda isso, a rotina que muda no dia a dia de vocês terem ofertarem esse benefício para o cliente de vocês. Em primeiro lugar, a segurança de que a gente está com uma empresa séria, né? Então você não pode terceirizar algo da tua empresa para qualquer empresa. Então a Davos já é uma empresa que está no mercado de trabalho há mais de uma década, prestando um serviço de muita eficiência e, acima de tudo, segurança, né? Hoje Sim. o que a Davos disponibiliza para os seus clientes é algo que é muito protegido, né? Hoje a gente sabe que certificação digital sofre muito, né, Sim. com pirataria, eu acho que o nome não é nem pirataria, É a é fraude, é né? fraude mesmo, É né, muita gente querendo se passar por outras por outras pessoas. pessoas. Então, você trabalhar com uma empresa séria que vai respaldar a segurança daquelas informações dos seus clientes através de todo um protocolo, de toda uma plataforma que é segura, é fundamental para você que é contador se certificar, ter parceiros que são competentes, que são de confiança. E sem sombra de dúvidas, para nós é maravilhoso porque a gente fica tranquilo com relação a esse setor, a gente sabe que pode confiar e libera a gente para fazer o que a gente que é o nosso core, que é a contabilidade, né? É. E eu quero fazer um agradecimento aqui, Paulo Vitor, a essa confiança que vocês têm na gente, né? Porque vocês confiam o bem mais precioso da contabilidade de vocês, que é o cliente, na Com Davos, né? certeza. Então, meu muito obrigado, Tamo junto, tá? meu amigo, tamo junto. Voltando aqui, Paulo Vitor, vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre a visão do Paulo Vitor, né? Eu quero aqui Uhum. que você compartilhe com a gente, né? E que você faça com que as pessoas que estão assistindo a gente se vejam motivadas a seguirem essa sua mesma visão, né? Que é uma visão rica, que é uma visão que engrandece, que é uma visão que contagia positivamente, né? Então eu quero saber como que você vê o futuro da contabilidade, né? Para os próximos 2 anos. Porque com o advento da tecnologia, né, as transformações elas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Né? Verdade. E tá impactando todo mundo. E a gente só pode mesmo realmente prever um curto espaço de tempo, porque como tá muito rápida a mudança, a Muito gente não tem como rápido. prever para 5 anos, né? Tem que ser de 1 a 2 anos. O que eu vejo, meu amigo, é o seguinte: a tecnologia, a automação, a inteligência artificial vai tanto mudar a forma de ser feita as coisas, como vai transformar o que é feito, como vai mudar profissões. Então, na contabilidade, falando diretamente para contadores, como eu vejo que a inteligência artificial vai nos ajudar ou vai nos prejudicar? Se você for um cara que está se adaptando ao futuro, ao invés de reclamar dele e ter medo dele, você vai pegar a inteligência artificial e vai implementar no seu negócio. Tanto
para tarefas mais simples, que é o quê? Consultar para tirar a dúvida de um cliente, um chat GPT, por exemplo, como também algo que é simples, utilizar um aplicativo de inteligência artificial para ouvir tuas reuniões e te entregar um relatório dessa reunião, como para coisas um pouco mais avançadas, que Dalton estava conversando aqui comigo, que já até utiliza na Sim. sua empresa, que é o quê? Ouvir, utilizar uma inteligência para ouvir aquela reunião e transcrever aquela reunião e, ao mesmo tempo, já sugerir melhorias e um plano de ação para aquelas melhorias para o teu cliente. Tudo isso é feito através de inteligência. Uma coisa mais avançada para a área da contabilidade, que nós lá no escritório já estamos utilizando. A gente utiliza o cloud e outras ferramentas para quê? Para pegar dados do sistema, dos sistemas que a gente utiliza e compilar em demonstrações para a gente poder saber orientar os clientes e passar para os clientes É fazer uma análise combinatória, né, uma Paulo Vitor? análise combinatória. Quando você faz isso, você reduz o tempo de trabalho do seu colaborador, mas sempre lembrando que sempre vai precisar do material humano. Você não pode querer substituir pessoas por IA. Você tem que tentar, e se você for nessa pegada, você vai ter um resultado muito melhor. Que é o Bacana. que eu estou vendo lá no escritório. Diminuir o trabalho de quem já está com você não é colocar aquela pessoa para fora. É diminuir o trabalho de quem está com você ali para que ele possa melhorar o relacionamento com os seus clientes, para que ele possa marcar uma reunião de prestação de contas, para que ele possa estar mais atento e com mais tempo para poder ouvir as dores do cliente, porque o ser humano, ele gosta de resolver as coisas de uma forma rápida, e aí a inteligência artificial pode resolver para ele. E contribui E bastante, né? contribui bastante. Agora, para ele falar sobre o problema da empresa dele, ele não vai querer um IA, não. Ele vai querer um consultor, ele vai querer um contador que vai estar ali com a expertise para poder orientar ele. E para usar o artefato E da inteligência artificial a favor deles, a favor deles, com né? Para certeza. poder buscar aquela informação que está ali oculta, né? Porque muita coisa que acontece, Paulo Vitor, no nosso dia a dia, a gente acaba que não vê, tem algum número, né? Mas se o camarada não tiver a inteligência para poder discernir o que aquela informação quer mostrar, não adianta ele Não adianta. utilizar a inteligência artificial, Não adianta, não adianta. né? Verdade, concordo. Então, assim, o que eu vejo é que a tendência vai ser o quê? O pessoal ser mais analítico, né? Esse trabalho mais massivo, mais operacional, ser substituído pela tecnologia. Com certeza. Outra coisa também que vai ficar muito mais evidente e necessário: habilidades comportamentais. Excelente. O foco, até bem pouco tempo atrás, era de a pessoa ser boa em algo, Certo, em ser boa em alguma habilidade e ter um conhecimento. Ter conhecimento e habilidade. certo. Só que tudo isso vai ser incrementado com a inteligência artificial e com a robotização. Perfeito, Então, as pessoas vão começar a priorizar comportamentos agora. perfeito. E aí, quem tiver desvio de caráter, de postura, de ética, vai ser automaticamente Eliminado. e já é eliminado. Mas tem muita gente que é mau caráter que conseguia ficar em postos de emprego porque tinha uma habilidade que outras pessoas não tinham. Mas agora não. Agora você vai ter que ser uma pessoa cada vez mais íntegra, cada vez mais honesta com as suas obrigações, e o caráter vai estar mais em evidência, os comportamentos vão estar mais em evidência do que propriamente a habilidade técnica. Entendi. Paulo Vitor, e a tua formação hoje de psicólogo acaba que te permite, te dá munição para poder entender mais sobre pessoa, mais sobre gente, né? E onde você se vê, né? Qual que é a evolução que o Paulo Vitor vê para ele mesmo? Qual é o legado que ele quer deixar? Eu vejo, Daltos, que Darwin já chegou a essa conclusão maravilhosa que
quem sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptável. Perfeito. E ao longo do tempo eu venho percebendo mudanças no mercado, no comportamento, nas empresas, que fazem com que haja uma necessidade muito grande de habilidade comportamental. Perfeito. E isso serve para o contador, para o advogado, para o dentista, para toda e qualquer profissão. A habilidade comportamental, ela sempre vai ser mais importante do que a técnica, para você ser um gestor, tá? Aham. Você administrar uma empresa, você tem que ter 80% de habilidade comportamental e 20% de técnica. Porque os técnicos você contrata, você Isso. lidera. E você só vai liderar se você tiver habilidade comportamental. Então, hoje, eu faço o curso de psicologia porque eu entendo que o empreendedor, ele é um cara solitário. Certo. Hoje, com o advento de a obrigatoriedade de as empresas se preocuparem com a saúde mental dos colaboradores, é muito benéfica, bacana. Mas quem vai cuidar da saúde mental dos empresários? É. Hoje, a maioria dos empresários precisa de remédios para dormir. Porque o empreendedor, ele tem uma mente acelerada. O empreendedor, ele tá sempre preocupado, ele tá sempre pensando na próxima ação que ele vai ter que tomar, porque ele não pode ficar parado. A responsabilidade dele é grande. A responsabilidade Toda dele é toda e qualquer decisão. que ele toma errado, ele impacta o quê? Não somente ele impacta toda uma cadeia que está ali Todo abaixo coletivo, dele. né? Todo o coletivo. Então, quem é que vai cuidar do empresário? Então, eu faço psicologia hoje para quê? Para ajudar líderes a serem pessoas melhores e, consequentemente, administrarem melhor suas empresas. Sim. Né? Porque a preocupação com o empresário é muito pequena. Entendi. Existe a preocupação com o colaborador, que é válida, tem que ter. Mas quem vai cuidar do empresário? É. Né? Então, precisa-se de quê? De psicólogos que trabalhem na área da psicologia organizacional do trabalho para fazer esse link entre colaborador e o líder. Entendi. Essa questão da NR1, né, Paulo Vitor? Sim, Ela vai sim. começar a partir de Agora, de maio. Já começou, Já então. começou. Legal. A gente tem um parceiro aqui, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, que é o Tiago, Dr. Tiago, da Nexus Saúde, né? Ele, inclusive, é nosso parceiro aqui no podcast e tudo mais, e ele desenvolveu uma plataforma de telemedicina, onde o objetivo é fazer com que os colaboradores tenham um melhor acesso à saúde, né? Uhum. Onde aquele camarada não perca tempo em posto de saúde, em clínica médica, porque muitas das vezes uma simples ligação de vídeo aqui já resolve muita coisa, Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, tem lá psicólogo, tem psiquiatra, é um negócio muito bacana, Então, sabe? dentro das ações que as empresas devem desenvolver para melhorar a saúde mental do colaborador, está oferecer esse tipo de benefício. Exato. Benefícios tais como assistenciais, médicos, né? Palestras educativas, né? E uma série de outras. Por exemplo, lá na Norte Contabilidade hoje, a gente houve a mudança aí da escala 6x1, né, para 5x2, e a gente nunca teve escala 6x1. A gente nunca teve escala 6x1. Eu falo muito contra a escala 6x1 para alguns segmentos, que eu tenho certeza que vai prejudicar por conta da grande carga tributária que o país que as empresas já absorvem e de não haver uma contrapartida respectiva por parte da União. Aí isso é outro assunto, né? Vamos voltar pro que a gente estava falando. Então, a gente já há muito tempo não adota a escala 6x1. Né? Então, você pode dizer, pô, o Paulo Vitor critica porque ele vai ter que contratar mais funcionários. Não, lá na Norte a gente há muito tempo não adota a escala 6x1. E, além disso, a gente adota o sistema híbrido. O colaborador trabalha um dia no escritório e outro dia em casa. Ah, é, Paulo? Então, a gente sempre procura fazer com que o colaborador esteja bem
para ele produzir mais, Excelente. ter uma qualidade melhor de sono, ter uma qualidade melhor de vida. Eu sempre incentivo que façam, pratiquem atividade física, porque eu sei o quanto isso contribuiu para minha vida também. Você chegou a pesar quantos quilos, Paulo Vitor? Eu cheguei a pesar da última vez que eu me pesei antes de eu me revoltar. Né? Isso faz quanto tempo? Está com 12 anos. Qual foi o peso lá? Eu cheguei a 138 quilos. Cara. Com 1,68 m de E altura. tu já tinha essa visão de transformação, de essa pegada, poxa, eu quero crescer, eu quero fazer o meu negócio grande, mas tipo, pra fazer com que o negócio seja grande, você tem que começar por si, né, Com cara? certeza, E aí, como que foi essa virada de chave? Eu percebi que eu tava me destruindo, né? Eu tava muito, muito pesado, tava com problemas de saúde, fumava, né? Eu era fumante, eu chegava a fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Caramba. Né? E eu bebia também, todo final de semana eu bebia muito. Então eu tive que ter essa revolta comigo mesmo. Né? Pra construir esses hábitos saudáveis. E aí comecei a estudar mais sobre a mentalidade humana, sobre mudança de comportamento. Legal. Né? Então eu passei a gostar mais de estudar sobre como mudar o comportamento através de hábitos funcionais e tal. E é por isso que hoje eu faço também um curso de psicologia. Massa. Porque eu vi o quanto isso me transformou e pode transformar outras pessoas também. Entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você ainda vê muitos Paulo Vitor antigo como colegas, né? Uhum. Eu acredito que você tenha entendido o que eu quero dizer. Uhum. Muita gente que estava preso naquele operacional, que o Paulo Vitor de antigamente era o cara preso no operacional, né? E aí, qual que é o conselho que tu dá para quem hoje se encontra nessa situação de presa ali no operacional, de, poxa, não dar um acompanhamento bacana para aquele cliente, né? Qual que é o conselho que você dá? Um conselho prático, não motivacional. Uhum. O conselho prático que eu dou é você ir para a prática. Existem estudos que comprovam que, por mais que eu diga para você o que eu fiz para me alcançar o que eu alcancei, você vai ouvir, você pode até concordar, mas você não vai fazer. Entendi. O que faz uma pessoa mudar algo que está enraizada nela, que é uma crença, que nós na psicologia chamamos de crença. Você tem uma crença de que só você pode fazer as coisas bem feito. Você tem uma crença que só você pode resolver, que a coisa só funciona daquela forma. Então você centraliza tudo em você. Uhum. Então, para que você possa romper essa crença, você tem que desacreditar nela. E para você desacreditar de uma crença, você precisa de 3 coisas. A primeira é estar em um ambiente certo. A segunda é você estar com pessoas certas. Legal. E a terceira, nenhuma é mais importante que a outra, tá? Eu estou aqui enumerando, mas todas têm o mesmo grau de importância. 1 é você estar no ambiente certo, 2 é você estar com pessoas certas e 3 é você obter o conhecimento certo. Eu vejo muitas pessoas que vão para o ambiente certo para obter o conhecimento errado. Entendi. Dá um exemplo prático. Tipo, você quer aprender sobre como romper o nível do teu escritório de contabilidade. Aí você vai para um evento de pessoas que têm uma mentalidade maior que a sua e que estão ali evoluindo as empresas deles, mas que não é do teu segmento, por exemplo. Entendi. E você precisa pegar insights do teu segmento, sistemas, coisas que são específicas para o teu segmento, que tu só vai ver conversando com contadores que passaram pelo que você passou. Ou pelo que você está passando. Ou pelo que você está passando, melhor dizendo, né? Corrigindo, legal. Entendeu? Então, pessoas. E aí, pessoas. Eu não encontro aqui no meu ambiente. Sai do ambiente. Então, por isso, você tem que estar no ambiente certo. Você tem que se mudar para o ambiente certo? Não, cara. Vai 3, 4 vezes ao ano para aquele ambiente, para você voltar a implementar no teu negócio. Pessoas, ambientes e conhecimento. Busque isso. E viva isso, não é só assistindo, tá? Você tem que viver, você tem que ver o que o cara conseguiu e ouvir da boca dele. Você tem que ser São Tomé para você poder implementar no seu negócio. Você tem que ver para crer.
tá? Faça isso que eu tenho certeza que você vai evoluir seu negócio. Maravilha. Paulo Vitor, e qual seria o seu conselho se você tivesse a oportunidade de se encontrar com o Paulo Vitor de 12 anos atrás? Qual seria o conselho que você daria para ele? Tomar mais atitudes do que só sonhar, né? Eu passei um bom tempo sabendo o que eu precisava fazer Tá. e procrastinando. Você sabia. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu sabia o que me fazia mal, eu sabia o que eu não podia fazer. Então, tomar a atitude talvez seja mais importante, talvez não, é mais importante do que você obter propriamente o conhecimento. Uhum. O que a gente mais vê hoje são pessoas que obtêm muito conhecimento A obesidade mental, né? mental, O cara sabe porque tem informação muito fácil. Senta aqui num podcast como esse e fala aqui com nós com a maior propriedade do mundo, talvez melhor do que a gente. Mas poucos colocam em prática aquilo que sabem. Colocar a mão na massa. Colocam a mão na massa. Então, você ter a coragem de olhar a tua vida, a tua empresa, Aonde você quer chegar. aonde você quer chegar e alinhar isso, que é o que a gente chama de integridade, Perfeito. né? Se eu voltasse no tempo do Paulo Vitor há 13 anos atrás, eu seria uma pessoa mais íntegra do que eu fui, né, de 13 anos para cá. Eu iria alinhar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, o que é que eu preciso encarar de frente para me resolver e eu caminhar da forma mais segura possível. Eu faria isso. Excelente. E eu acredito que é isso que você faz hoje com seus clientes, com o próprio Vitor Hugo, que Com certeza. tá empreendendo aí, que é um cara novo e que tem um futuro brilhante pela frente, porque, poxa, eu vejo ali a conexão de vocês, né? O Vitor Hugo é o filho do Paulo Vitor, que é um camarada sensacional, eu tive a oportunidade de conhecer. Empresário jovem, Empresário de muito jovem, sucesso. com toda certeza, rapaz. Vitor Hugo tem acaba 21 anos e já tá estourando 2 aí. restaurantes, Isso. né? 2 hamburguerias. Isso E a tendência é crescer é mais. um restaurante e hamburgueria, né? Que é a Old Cave no shopping. E a Pelinos também ali no centro, ali, na Dom José. Legal, legal, Isso legal. aí. Mas, Paulo Vitor, E a Letícia, minha a filha. Letícia, sua filha. É, a minha filha que já me deu um netinho. É o primeiro Que é o neto? Matias, Olha aí, que vai, rapaz. logo vai ser médica, já tá no internato. Que massa, Paulo Vitor. É isso aí. Eu acho que é isso que fica de legado, né? Com certeza. E você é um camarada diferenciado, né? Eu te vejo muito assim como uma fênix, sabe? Renascendo, sabe? Você se desafia, cara. E com toda certeza você acaba impactando de forma muito positiva outras pessoas. Você pode ter certeza que muita gente te admira. Na verdade, você sabe disso, né? Até porque até pra gente estar finalizando, o teu Instagram pessoal, ele tem mais seguidores, por exemplo, do que o da Norte, né? E então, a gente tá vendo esse movimento de muitos empresários, né, estarem se posicionando mais, né, para mostrar que por trás daquela empresa existe uma pessoa que é responsável, né? Com certeza. E aí, qual que é a tua visão quanto a essa situação? Eu comecei a me dedicar mais às redes sociais na época da pandemia. Eu tinha clientes prioritariamente de Sobral, e aí a pandemia fez com que vários comércios fechassem. Certo. E aí o meu filho, Vitor Hugo, né, chegou para mim e disse assim, pai, explore mais a rede social, pai, já que a contabilidade tem como você pegar clientes no Brasil inteiro. No mundo todo, No né? mundo todo. E aí aquilo me despertou, aquela luzinha, né? A consciência empresarial para aquilo me despertou. A consciência se expandiu ali. Se expandiu. E aí eu comecei a gravar vídeos. E graças a Deus, hoje a nossa contabilidade de mais de 700 clientes aí espalhados em vários estados no Brasil. Hoje nós estamos em 18 estados. A última vez que a gente viu, a gente fez o relatório de atuação no Brasil. E desses mais de 700 clientes, 80%, 90% não são de Sobral, né? Que bacana. Então, assim, é algo que a gente vê que foi necessário ser feito,
Aham. né? Você se desafiou ali, De- mostrou a Teve cara. que se desafiar, teve que mostrar a cara. E é um recado, um conselho que eu dou de algo que eu vivi, que eu tô vivendo todos os dias. O mais visto supera o melhor, quando o melhor não é mais visto, né? Perfeito. Então, se você é bom, não precisa você ser só bom. Rede social não dá trabalho. Rede social é o trabalho. Ele faz parte do trabalho, as pessoas ainda não perceberam. Excelente. Tá? E outra coisa, tem uma frase de um mentor meu que diz o seguinte, que é o Johnny Martins, que ele diz o seguinte: quem não se arrisca, quem tem vergonha do ridículo, não vive o extraordinário. Excelente. Então tem muita gente que tem vergonha de oferecer um produto na internet. Tem muita gente que tem vergonha de expor O seu serviço, né? o seu serviço, a sua empresa, porque acha que não está pronto, que tem alguma coisa que ele não é bom o suficiente, que tem outra pessoa que é melhor do que ele. Cara, faz o teu. Mostre o teu produto. Seja transparente. Não queira mostrar mais do que você é, mas também não queira apagar o que você está construindo. Mostre e veja que a rede social é algo necessário. É a vitrine e é gratuito. E as pessoas utilizam para olhar a vida dos outros. Não utilizam porque realmente é necessário. Então, hoje, o maior canal de tração que a gente tem é o Instagram. E tem muita gente que está perdendo tempo e não está sabendo utilizar ele. Mas é por medo, eu acredito, viu, Paulo Vitor? Com O certeza. pessoal acaba se bloqueando pelo medo do que os outros vão pensar. De achar que não está pronto, de achar que tem outros melhores, É, né? é. Então, a pessoa tem que ter essa coragem, como você disse, tem que Aham. romper esse medo e saber que a internet não dá trabalho e que, por mais que você tenha medo, hoje é o trabalho, você tem que É o que utilizar a ele. gente conversou, né? O medo, ele tem que ser o seu aliado. Você tem que encarar o medo como uma precaução, uma prevenção, e não como um monstro, não como um inimigo, né? Sim, sim. Porque muitas das vezes é isso que bloqueia a gente, né? Verdade. Então, é isso. Meu amigo, muito obrigado, tá? Eu que lhe agradeço pela É sempre oportunidade. muito bom a gente trocar essa ideia, tá? Eu espero que a gente possa ter mais momentos iguais a esse. E diferente desse também, ali, eu quero que você vá visitar o nosso escritório também, para Pode conhecer contar lá. comigo lá. E logo, logo eu vou estar chamando o Walter aqui também, pra gente Com trocar essa. certeza, inclusive, ontem eu já falei que você vai chamar ele. E ele Legal. ficou muito contente. Não, vamos sim. A história dele é muito bacana e com toda bacana. certeza vai abrir, fazer com que traga mais esperança, né? Com certeza. E é isso que Para importa. jovens que estão querendo, né, Desenvolver desenvolver, e crescer. E talvez não esteja vendo que, poxa, eu posso sair dessa para uma melhor, para melhor. Com né? certeza. Mas desde que aconteça o que você muito falou aqui, né? Muito repetiu até, né? E foi redundante de várias maneiras, mas para passar a mensagem, que é o quê? Cara, se você não fizer por você, não vai ter quem Não vai ter faça, quem faça. né? Meu Verdade. amigo, muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Tamo Vamos pra junto, tá? cima. E é isso. É isso aí. Obrigadão aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal.